Quando você começa... A sua linha é assim, o que você mais gosta? Assim, o que eu vi que você fala do mundo, você fala da história do Brasil, você fala da história americana. Você é extremamente contra a esquerda e tudo mais. Qual que é o que você mais tem tesão de falar, assim, que você gosta mais de... A história ultramarina portuguesa é o que eu mais gosto. Por isso que chama Caravelas, Por isso chama Caravelas. Todas as suas... Por isso que chama Caravelas. Sou fascinado pela expansão ultramarina portuguesa. É o assunto que eu mais gosto de falar disparado, né? E você acredita que foi... porque tem uma linha, vou fazer aqui o advogado aqui do diabo aqui, que assim como teve um período, sei lá, dos romanos, assim como teve um período antes ainda, né, dos persas, né, os grandes impérios ali. Quando a gente fala do Império Português, que foi um império... Foi o Império Ultramarino, né? Foi um império que eles tinham terras, assim como depois da Inglaterra, mas antes Portugal tinha terras em todos os lugares do mundo. Houve uma troca, houve uma... realmente teve uma via de mão dupla, ou era algo só de coletar, de tirar das colônias e não colocar nada ali? Porque esse é o primeiro ponto. Essa é a acusação. Essa é a acusação. Tirou-me todas as riquezas e deixaram a gente aqui à míngua. Como é que você vê isso, né? Não, claro que não foi assim, né? Fala aquele mito, colônia de exploração, povoamento, tudo isso é mentira. Houve um intercâmbio... Peraí, isso é falácia? Isso é falácia. Do lance de que os Estados Unidos é colônia de povoamento. Totalmente mentiroso. Então já vamos começar a falar sobre isso aí. Porque são duas partes os comentários, tem a primeira parte e o segundo. Então vamos para o primeiro, que isso é muito pouco comentado. Houve um intercâmbio intenso de mercadorias, de troca de culturas, de levar uma coisa que era boa num lugar para o outro, coisa que era boa do outro lugar para cá. Exemplo, Japão. Os primeiros europeus chegaram no Japão foram os portugueses. Ensinaram os japoneses a construir casas além de madeira, casas de pedra, embora acabou a tradição ficando mais para casas de madeira. Levaram vinho, ensinaram o pão de ló, né? Para os japoneses. Então levaram uma série de tecnologias que os japoneses não conheciam. Inclusive, eu não sei se é verdade ou não, que arigato... Arigato, obrigado. A palavra de vinho vem do português. Tem mais de 50 palavras do japonês que vêm do português por causa dessa interação cultural. Mesmo na China, Portugal ficou lá em Macau, então levou um monte de coisas para a China. Um exemplo só curioso, o imperador da China, os portugueses, né, jesuítas enviados por Portugal, o imperador quis receber esses jesuítas, né? E a China é o império do meio, porque os mapas lá eram construídos com a China literalmente do meio e todo o resto do mundo em volta. Quando jesuítas... Que seria o natural, né? Porque você se reconhece como sei lá, o centro. E outra, você olha as coisas a partir do seu ponto de vista, né, da sua cosmovisão. Então, é como às vezes a gente vê aqueles mapas antigos na Europa, onde Portugal e de baixo para cima, assim, né, de ponta cabeça, e o mapa como sendo ali o centro, né? E aí E aí os jesuítas mostraram o mapa que não tem centro, não dá para você falar isso aqui é o centro do mundo. O imperador ficou fascinado, nossa, que interessante e tal. Então houve uma intensa troca de informações, né? No Vietnã também, Camboja também, na África também. A África ajudou muito, que é pouco comentado, foi a mandioca levada do Brasil para a África, que ajudou muito a melhorar a alimentação lá. Outras que vieram do Oriente, o coco, por exemplo, veio do Oriente, depois foi para a África, depois veio para o Brasil. Manga também veio da África, depois veio para o Brasil. E uma série de culturas, de pontos de vista, de coisas, de tecnologias que foram levadas para lá e para cá. Então os dois lados saíram ganhando, sem dúvida nenhuma. Essa ilusão que só foi lá, impor cultura, vamos massacrar, tal, isso é mais para lenda. Portugal sempre reconheceu a língua dos lugares. Aqui no Brasil falava a língua geral, em Egantu, que era uma variação do Tupi-Guarani, mas da tribo dos Tupinambá, se não me engano.
Então aqui é meio, estou colocando um parênteses, entre aspas aqui. Então fizeram a língua geral. O português só triunfou no Brasil no século XVIII só. Então não havia imposição de língua, né? Havia uma intensa regra. Ficam falando que da África só veio para o Brasil, que o único comércio que tinha entre Brasil e África era de escravos. Não é verdade. A pauta de exportação só da Bahia para a África incluía mais de 100 itens de exportação, inclusive cachaça. Então havia um grande intercâmbio de trocas e tal, né? Então é mentira. Agora o segundo ponto da pergunta, do seu comentário, que é uma pergunta, né? Colônia de exploração e povoamento. Essa é uma lenda, né? Esse termo começou a surgir, essa visão com Adam Smith, no final do século XVIII, e no século XIX foi popularizada por um francês chamado Leroy Beaulieu, que então aí dividiu entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Só que esse é um termo anacrônico, não se pensava nesses termos antes, e não se usava o termo colônia para designar Brasil. Quando se usava o termo colônia, que estava num dicionário do século XVII, era na acepção romana, que era sinônimo de povoamento, que não tinha nada a ver com colônia de exploração. A Grécia tinha suas colônias, tinha um processo colonial, e Roma também. Quando Roma dizia que ia fazer uma colônia, ia fazer um povoamento, né? E era esse sentido que era usado nos dicionários. Portugal não olhava para o Brasil no sentido que a gente aprendeu na escola, como uma colônia de exploração. Isso não existiu. Porque se isso tivesse existido, a nossa condição jurídica tinha que estar diferente da condição jurídica de Portugal. Teve um grande jurista no Brasil, já falecido já faz uns 30 anos, chamado José Maurício... Peraí, agora me deu um branco nele. Bom, ele tinha um grupo de estudos, daqui a pouco vem o nome do jurista, que eu estou lembrando outro, que era o Tito Livio Ferreira, que atuou com ele. Que era o José de Souza, né? O José de Souza, ele criou um grupo de estudos, né? E no qual estava o Tito Livio Ferreira e o irmão dele. E eles, então, começaram a investigar se na documentação portuguesa havia referência à colônia. Chegaram à conclusão que não havia. Um dos maiores estudos da história do Brasil. Consultaram mais de 10 mil documentos. Caramba! José Pedro Galvão de Souza é o nome. É o nome dele. E o jurista ainda publicou um texto, de 1962, se não falha a memória, dizendo que não havia sentido em dar esse termo de colônia de exploração. Por quê? Porque senão isso aí deveria estar na legislação, e não estava. A condição jurídica do Brasil e de Portugal era a mesma pela mesma lei, as famosas ordenações. Inclusive, as ordenações duraram mais tempo no Brasil do que em Portugal, né? As ordenações filipinas do começo do século XVII, alguns capítulos, só foram extintos em 1917. Para você ter uma ideia. Quando os brasileiros foram já em ambiente já tumulto, pré-independência do Brasil, em 1821 em Porto, os delegados do Porto, os deputados, vamos usar essa expressão, saudaram os brasileiros que vieram como portugueses do além-mar, né? Então, a única diferença que tinha entre Portugal, Brasil, Angola e Macau é que aqui era além-mar e lá não. Então era a única diferença. Esse conceito é falso. E por conta até o Dom João vem em 1808, que também criaram uma caricatura dele, né? Inventaram um monte de coisa sobre ele, que ele gostava de frango. Isso aí daí. A pessoa não pode gostar de frango. Que ele demorava muito para resolver. Mas é que não é que ele demorava, era necessário demorar porque ele queria ouvir todas as posições e daí resolver. E resolveu bem a maior parte das posições, a ponto do Napoleão, que era um homem extremamente inteligente, dizer que o Dom João foi a única pessoa que o enganou na vida. Isso não é pouco, né, para um homem do porte de Napoleão. Então ele não era bobo, ele só era ponderado. As pessoas as biografias modernas, quando fazem um retrato dele, falam, não, era um fulano tonto, que só queria saber de comer frango e que não sabia resolver. Tudo mentira. Que era um bonachão. Bonachão. Ele era mais corpulento, mas não é porque o fulano é corpulento que é bonachão ou que é bobo, né? E ele trouxe, né, quando porque ele transfere
o Império Português para o Brasil, né? Ele transfere toda a capital jurídica ali, social também, tudo mais, de governança para o Brasil. Para o Tipo Brasil. assim, se você tomar a terra lá de Portugal, dane-se, Portugal agora tá aqui. A capital é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou capital. Aqui é isso aí. Quer tomar, vai ter que vir toda a sua frota para cá para tomar aqui. E quando ele. E é óbvio, né? Porque a gente não está dizendo que todo mundo. Ninguém é perfeito. É óbvio que você tem uma série de situações ruins e tudo mais. Mas eu lembro que em algum canto que, tipo, ele trouxe não sei quantas. Eu não sei se era libras esterlinas, alguma coisa assim. E quando ele volta para Portugal, todo aquele dinheiro, assim, a grande parte tinha sido gasto, aplicado. Ele faz a biblioteca, abre os portos, quer dizer, ele cria todo um arcabouço ali de desenvolvimento que, se não tivesse tido isso, o Brasil não teria tido toda essa... Como é que foi essa época? Então, Marcelo? foi uma época de grande transformação no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, então, se tornou uma cidade pujante, né? Com biblioteca nacional, jardim botânico. Jardim botânico pode falar assim, mas coisa besta jardim botânico. Jardim botânico naquela época, e também a jardim de aclimação, era quase sinônimo, era uma coisa muito importante naquela época. Por quê? Porque justamente por causa do intercâmbio de plantas e culturas, né? Aí no sentido de plantas, arbustos, árvores frutíferas, se você pegasse uma muda de um lugar para levar para outro, você não sabia se ia dar certo ou não. Então você tinha que criar jardins botânicos, jardim de aclimação, para fazer um teste se aquela muda ia dar certo ou não. Então construir um jardim botânico ou um jardim de aclimação, por isso que o bairro chama aqui em São Paulo, era uma coisa muito importante para o desenvolvimento das culturas. O café também, inicialmente, foi por um jardim botânico no Rio de Janeiro. Então, trazer essas coisas era um setor de progresso. Era Embrapa. Era Embrapa da época, muito bem observado. Era Embrapa da época. O chá também foi assim, também foi parar antes no Jardim Botânico, coqueiro, palmeiras, melhor dizendo. Então, eram coisas que davam desenvolvimento. Ele estimulou escolas, cultura, música, favoreceu José Maurício Nunes Garcia, que era um grande músico do Brasil, em detrimento de um português que chamava Marcos... Portugal, acho que é o nome dele. E então ele chegou já com o músico da corte. Quando ele viu aqui que o José Maurício Nunes Garcia, que era mulato, tocava melhor, ele trocou. Aí o Marcos Coimbra começou a... Marcos Portugal, não sei se chama. Marcos Portugal, Marcos Coimbra. Começou a fazer intriga contra o José Maurício Nunes Garcia. Né? E o José Nunes Garcia foi um grande músico. Né? O Neucon, que veio com o Dom João VI aqui para o Brasil, o Neucon era aluno do Haydn, um dos maiores músicos da Europa. Fez amizade com José Maurício Nunes Garcia. Quando o Neucon voltou para a Europa, ele escreveu um artigo num jornal lá de Viena, né? Ele era austríaco, elogiando José Maurício Nunes Garcia, falou que era o maior dos músicos do tempo dele. Quer dizer, então houve um grande desenvolvimento aqui no Brasil. Você falou em valores, eu não sei, valores eram o equivalente a 10 bilhões de dólares, era um valor astronômico. Sim. De o tanto de bens que saíram de Portugal para o Brasil. O que voltou foi 1/4 ou 1/5 do que o João... Se eu não me engano, foi 1/5, se eu não me engano. 1/5, então. Foi tipo melhor 20%. Que eu, 20%. Então, quer dizer, essa história que Portugal explorou o Brasil é mentira. O ouro aqui, mas exploraram o ouro e tal, não sei o que. O Brasil exporta minério, né? Vamos supor que o Pará fique independente do Brasil. Ele vai poder acusar o Brasil de ter sido explorado pela exportação de minério de ferro? Não, né? Até porque a exploração ali do minério, me corrija se eu estiver errado, ela era feita por, assim, não vou dizer brasileiros, mas pelas pessoas que estavam aqui. E ela tinha que pagar 20% de imposto daquilo que elas conseguiam produzir. Isso. É isso que Portugal levava? Era isso. Era os 20% do... 20%. Apelidado de quinto dos infernos. Que é o quinto, porque era um quinto, então... Era um quinto. E você vê, em 1/5 os caras estavam putos da vida. Né? Hoje é 50% mais, né? A gente falaram que são 8 meses já. Então. Você trabalha 8 meses. É uma coisa que as pessoas não sabem, Marcelo. Não sabem. As pessoas trabalham 8 meses. Então, se tiver alguém olhando pela fechadura, de novo, é porque não vem um boleto escrito assim. Direto para os cofres do governo. Não vem. Aí o cara não entende. Mas ele trabalha 8 meses
para o governo e só 4% para ele. Ou seja, 80% da grana que ele ganha, ela vai direto para o governo em forma de impostos embutidos, e o qual ele nem sabe que está pagando. Então, como a gente falou, em média, qualquer coisa que você compra, em média, você comprou refrigerante, cigarro, arroz, feijão, sapato, remédio, em média 50% daquele valor não é o valor do produto, é imposto que você tem que dar para o governo. E as pessoas não têm noção disso, cara. Não tem noção. Não tem. Que não existe dinheiro público, né? Existe dinheiro do povo. Do povo. Tem algumas palavras que eu acho que são complicadas, sabe? Porque parece que são feitas para a pessoa não entender, né? Parece que o que é público é algo que veio de graça, é algo que veio com uma benesse do governo, né? Olha, o governo fez a casinha aqui, fez hospital. Não, porra, aquele dinheiro é seu, cara. É nós seu. É que estamos contribuindo. É seu. O Estado não produz nada. O Estado só gasta dinheiro dos outros. Aí é bom, né? É bom. Fazer escola com o teu dinheiro, com o meu, com o outro ele leva fama. E ele leva fama. Olha, eu fiz tantas escolas. Não, você não fez nada, você catou o dinheiro. Nossa, ainda geriu mal. Porque se estivesse na iniciativa privada, exatamente. As estatais hoje estão batendo recorde, acho que dos últimos 20 anos. E aí o pessoal fala, mas e daí? É estatal? Não, quem está bancando o salário daqueles caras e todo aquele prejuízo para... É como se fosse assim, eu até gosto de brincar assim, imagina que o seu Zé da padaria, é a padaria lá onde você compra pãozinho, ela está dando prejuízo. Ela está dando lá por mês, sei lá, 100 mil reais de prejuízo. Aí você fala, tá, mas é do seu Zé. Não, mas quem está pagando esses 100 mil do seu Zé da padaria é você. Porque você está ajudando o seu Zé a continuar com aquela padaria deficitária, ou seja, dando prejuízo, mês a mês, para trabalhar mal e fazer um pãozinho ruim. E as pessoas não têm noção disso, cara. Não tem. A educação econômica no Brasil é pavorosa, né? É uma coisa assim assustadora. As pessoas deveriam ter ensino disso, né? Marcelo, você falou, você também tem um livro, né? Ô, Rian, põe os livros dele. Será que a gente consegue botar todos os livros? Estão todos na Amazon ou não? Estão, quase todos. Então põe Não, estão todos na Amazon. Estão todos. Pega pelo título, pelo autor, porque você também tem, acho que é História Americana Sem Mitos, não é isso? História dos Estados Unidos Sem Mitos. Então vamos 1822, a Independência do Brasil. Então, mas Marcelo, onde que deu merda? Tipo assim, porque os Estados Unidos também era uma eles são esses mesmos. Eu fui, vamos só fala o nome de cada um, Marcelo, pra gente... Então, meu primeiro livro foi Metafísica da Gastronomia. Porra, tudo a ver com o que você faz agora, né? Eu sempre gostei muito de vinho, cerveja. Então eu escrevi livro. Cachaça também. Cachaça é muito bom, não é? Uma delícia, principalmente as envelhecidas em... Nossa, é fantástico. Uma pena que o brasileiro não valoriza. Acho que é uma coisa de segunda classe. De botequim, né? De botequim. Nada, cachaças de Salinas. Essa daqui tá em Burana, essa aqui. Então, Burana, fantástico. Não, uma fantástico, cachaça uma de madeira. Primeira. Não, e esse cara, eu preciso descobrir onde é que é esse alambique. Eu compro um atravessador. O cara não sabe a cachaça que ele tem, Marcelo. Eu sou cachaceiro, eu aprecio cachaça há muitos anos. Eu já tô com um paladar interessante para cachaça. O cara não sabe a cachaça que ele tem. Eu tô afim eu até falei pro Rian, eu vou comprar um carvalho francês, sabe, de 200 litros, encher e esquecer, sem entender, e vender só pros amigos, entendeu? Eu, assim, eu sou comprador, hein? Porque, cara, o cara não sabe a cachaça que ele tem. E é tipicamente brasileiro. Aí o cara fala assim, eu tomo whisky, eu tomo gin, eu tomo vodka. Em vez de tomar... Cara, a cachaça é muito mais legal. É muito bom. Muito mais legal. E você tem um livro que você fala sobre gastronomia. Fala sobre gastronomia. Que é o primeiro livro. Primeiro livro. Segundo livro. Depois eu escrevi aí foram praticamente juntos, o Motes Resolvidos, porque a minha família é do interior, então tem uns casos do interior de São Paulo. E depois veio Estados Unidos Sem Mitos, que era só uma versão online, depois virou impressa. Depois Impérios Coloniais, que eu falo do meu querido Portugal e de outros impérios. Depois veio 1822, depois o Marxismo Exposto. Não, depois Segunda Guerra Mundial, Marxismo Exposto e o Tríplice Pilar. Foi o do último. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.